Olá, estamos de volta para o estudo mensal que realizamos sobre a Revista Espírita. Importante periódico que Allan Kardec resolveu fundar e escrever enquanto esteve reencarnado, denominando o seu laboratório. Os textos publicados na revista, confrontados com a correspondência que era muito farta e que ele recebia, lhe permitiram estabelecer inúmeras distinções e, acima de tudo, a utilização de tais textos na produção das obras que sucederam ao Livro dos Espíritos. É muito importante que a leitura atenta da revista seja parte da nossa rotina. Para o encontro do presente mês, nós escolhemos um texto que foi publicado em dezembro de 1862. O artigo tem o título Estudos sobre os possessos de Morzine, causas da obsessão e meios de combatê-la. Ele é o primeiro dos artigos que acabam saindo em uma série. Esta série que você, sugiro, conheça, leia ou, se já leu, releia. Começa a ser publicada em dezembro, o texto que nós vamos conversar hoje, mas ela se prolonga nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 1863, sempre usando como mote, como chamativo, estudos sobre os possessos de Morzine. Vale a pena mesmo. Há um último texto publicado em agosto de 1864. 62, dezembro, 63, janeiro a maio, e em agosto, novos detalhes sobre os possessos de Morzine, que é quando ele, então, finaliza. A menção a Morzine vai aparecer, mas apenas e tão somente de passagem em algumas referências, sempre que ele torna ao tema obsessão. E, no nosso caso, obsessão coletiva. A cidade de Morzine, que fica nos Alpes franceses, ela foi incorporada ao território da França em decorrência de um tratado. E esse tratado fez com que, naquela cidade, as atividades fossem desenvolvidas dentro da mesma rotina do que havia quando ela fazia parte de um ducado. A cidade apresentou, entre 1857 a 1870, inúmeros relatos envolvendo jovens mulheres e adolescentes. Para se ter uma ideia, a região onde fica Morzine era geograficamente isolada, mas profundamente católica e marcada por várias tensões do ponto de vista social, do ponto de vista religioso e do ponto de vista econômico. O pico desse chamado movimento possessivo se deu entre os anos de 1861 e 1863. Então, de novo, a gente precisa observar. O período é bem mais amplo, 57 a 70. Porém, o foco fica naqueles anos de 61 e 63, motivo pelo qual Kardec, então, em dezembro de 1862, tendo reunido informações, vai nos oferecer a primeira de suas análises. A primeira. Como é que
eram descritos os fenômenos. Quando a gente vai buscar nos registros históricos e também naquilo que Allan Kardec nos apresenta, identifica que haviam alguns comportamentos observáveis, notadamente nas jovens mulheres e nos adolescentes. Primeiro deles, crises convulsivas. Segundo, estados de transe. Terceiro, gritos, contorções e força física incomum. Quarto, o uso de linguagem que, pelo ponto de vista da Igreja, é uma comunidade profundamente católica, era considerada blasfematória. Essa linguagem também era obscena, fugindo dos padrões que a comunidade tinha. Há um outro fator a ser observado, que era a completa aversão aos símbolos religiosos. Completa aversão. E episódios de dupla personalidade. Vejam vocês que essas questões tanto podem ser encaradas pela ótica médica, pela ótica da Igreja, como foi pela ótica espírita. Vamos dissociar para que a gente possa entrar no texto sabendo onde está pisando? Primeiro ponto, a ótica médica. Para os médicos que lá estiveram, aquilo representava uma sequência de estados dissociativos. Não correspondia àquilo que a pessoa tinha. Havia uma amnésia depois que os episódios aconteciam. E, quando se narrava para a jovem o que ela havia dito ou feito, ela não se lembrava de ter nem dito, nem feito. Há também relatos por parte dos médicos que foram enviados para lá a pedido da própria estrutura comunitária de uma forte sugestão. É como se o primeiro caso levasse ao segundo e por aí afora, mas percebam, há um período muito concentrado em que isto ocorre. As interpretações da Igreja Católica se deram num sentido completamente diferente. Havia, segundo os religiosos registraram, e é importante que a gente saiba que os jornais franceses da época e de anos subsequentes sempre se reportaram aquilo que aconteceu em Morzine. Foi algo que chamou a atenção. Para a Igreja, era uma possessão demoníaca coletiva. E, para tal, a prescrição era a realização de exorcismos, os quais, segundo também os relatos afirmam, não produziram os efeitos esperados. O Espiritismo analisa as coisas de uma outra forma, né? É isto o que nós vamos fazer olhando o texto que você tem aí e que eu acredito já tenha lido, facilitando assim a nossa exposição, né? Exatamente porque a exposição vai levar em conta aquilo que nos é apresentado em dezembro de 1862. Na Alta Saboia, a região onde estava e está localizada a cidade de Morzine, elas são, depois de observadas, como afirma Allan Kardec, oferecedoras de uma conclusão preliminar. A partir da análise de casos idênticos, estabelecendo então uma certa analogia, Kardec aponta
o que ali acontecia revelava apenas e tão somente a influência do mundo invisível na humanidade. É preciso, diz ele, analisar a origem do fenômeno, sua progressão, desde os casos mais simples, e explicar o seu processo. O primeiro episódio vinha de 1857. Eles perduraram até 1870. Mas essa coisa coletiva tem o foco em 2 a 3 anos, 61 a 63. E aí que Kardec diz, quando a gente observa, vê a progressão, consegue deduzir os meios que vão auxiliar no combate. E ele afirma no artigo que temos na frente: o tema obsessão já foi objeto de análise em O Livro dos Médiuns. E até mesmo outros artigos da revista trouxeram considerações de forma a aclará-lo. Porém, é necessário fazer uma análise. E essa análise eu passo a desenvolvê-la considerando o seguinte: primeiro ponto, a natureza moral dos espíritos. Quem são os espíritos? São as almas dos homens, e nem todos os homens são bons. Não é racional, supor que um espírito perverso se transforme repentinamente num espírito bom depois de haver desencarnado. Isso quebra a ideia da justiça divina, que aqui ele começava a reunir e entabular em apontamentos que depois, mais tarde, estão consolidados na obra O Céu e o Inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. A experiência, diz ele, confirma essa visão. As relações com o mundo invisível revelam espíritos elevados em sabedoria e conhecimento, ao lado de outros completamente diferentes, inferiores, com vícios e paixões humanas. Após a morte, a alma de um homem bom será de um espírito bom. Assim como um bom espírito encarnado será um homem bom. Um homem perverso só pode gerar um espírito perverso. E um espírito perverso encarnado não será virtuoso até se purificar ou desejar melhorar. No progresso, nós todos vamos abandonando, mas gradualmente, os maus instintos. E se a gente olhar a escala espírita, que é apresentada com muito mais rigor e detalhamento na versão definitiva que todos consultamos, vamos perceber que há uma elevação, de forma que, atingida no seu ápice, nós tenhamos condições de entender o papel dos espíritos celestes. Eles avançaram, superando-se a si mesmos. É importante que a gente sempre insista em um ponto que é vital para o conhecimento espírita. Deus não criou seres eternamente maus ou infelizes. Os mundos visível e invisível interpenetram-se continuamente e constituem, na verdade, um só, com dois estados diferentes. E essa visão favorece o esclarecimento da solidariedade entre eles. Olhemos a Terra. Ela não é um mundo evolutivamente atrasado. Por quê?
Porque a maioria dos espíritos que aqui habitam, encarnados ou desencarnados, é imperfeita. E isso explica a predominância do mal. Porém, há muito de boas práticas e há muito de grande assistência espiritual. Sendo um mundo de expiações, o contato com o mal é a causa da infelicidade de todos nós. As dificuldades que enfrentamos quando tentamos nos melhorar são provenientes do que ainda trazemos de nós, que é imperfeito, dos contatos que temos com encarnados e dos contatos que permanentemente temos com desencarnados. E isso só acontece porque, de uma forma bastante objetiva, e isso ele aponta no texto, há uma inferioridade global. A Terra concentra, assim, estágios primitivos e civilizados, criminalidade e expiação, em um processo contínuo de progresso. O mundo invisível é parte da população vasta que envolve a Terra e se move no espaço, semelhante a uma atmosfera moral. Os espíritos encarnados somos, nesse momento, em muito menor número. A população maior é a de desencarnados. E essa influência, faz ele uma analogia, é similar à impureza do ar em certas zonas que encontramos no ambiente físico em que nos locomovemos, né? Para que a gente possa resistir a isto, bem, existem mecanismos de utilização de máscaras, usar câmaras apropriadas, etc. Mas ele diz, do ponto de vista moral, só tem um jeito. A resistência é fruto de um temperamento moral vigoroso. Do contrário, não dá certo. Nos mundos inferiores, esse estado é sempre transitório, porque eles são regidos pela lei do progresso. Então, a gente constata que Deus nos ajuda a nos elevarmos, permitindo-nos a resistência e, consequentemente, a melhoria pessoal e a associação dos nossos propósitos aos propósitos de espíritos que vibram da mesma forma, sempre guiados, intuídos por espíritos melhor preparados, mais evoluídos, para a gente usar uma linguagem muito direta. Ele se propõe, então, a fazer um estudo preliminar da interação entre encarnados e desencarnados. E faz isso analisando o perispírito. O perispírito é formado, como ele insiste, por uma parcela do FCU, fluido cósmico universal. Ao encarnar, o espírito se liga à matéria através desse veículo, desta matéria mais sutil. E, por sua natureza fluídica, ele irradia externamente, formando uma atmosfera ao redor do corpo que, como deduz Kardec, é impregnada pelos pensamentos do espírito. Ele se vale daquela analogia bastante simples que está no texto, de que um corpo doente contamina os locais em que se encontram outras pessoas, a partir de suas emanações. Então, o isolamento é uma prática médica que todos nós aprendemos a respeitar. Nós que superamos um período de pandemia,
infelizmente não superado por milhões de outros espíritos, nós sabemos que o isolamento tem justamente a vantagem de permitir que não se dissemine a contaminação. Ele diz, então, alguns vão questionar a doutrina espírita sobre o estado da alma, alegando que ela a materializa, em contraste com uma visão religiosa que nem faz que a gente consiga compreender a alma, né? Ela torna a alma uma imaterialidade pura. Ora, o Espiritismo não define a natureza da alma. Não define. Por quê? Porque entende, a partir das instruções dadas pelos próprios espíritos, que ela é inacessível à investigação no estágio evolutivo em que estamos. O perispírito não é a alma, é apenas o seu envoltório. Se a gente for ao Livro dos Espíritos, vai encontrar textualmente o seguinte: há no homem três coisas: a alma ou espírito, princípio inteligente, o corpo, envoltório material, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, que serve de laço entre o espírito e o corpo. A permanência do perispírito após a morte não o identifica com a alma, assim como o corpo difere da roupa ou da alma. Mas a doutrina espírita mantém a ideia da imaterialidade da alma, descrevendo dois envoltórios na vida corpórea e um após a morte. Observação que então permite entender a sua individualidade e a sua ação sobre a matéria. Ele faz essa análise para dizer, olha, agora eu vou lá e vou olhar a questão que é rotulada por uns do ponto de vista eminentemente material, do outro do ponto de vista eminentemente teológico. E eu tenho fatos, eu preciso olhá-los e tentar esclarecê-los dentro da ótica que a doutrina oferece. O perispírito, diz ele, é fluídico, móvel e elástico. Como agente do espírito, projeta raios pela vontade deste e transmite o pensamento. O perispírito une o espírito ao corpo, transmite movimentos voluntários aos órgãos e sensações corporais ao espírito. Após a morte, o espírito age e percebe apenas pelo perispírito, com maior facilidade, pois o corpo, no limite, é para ele e para todos nós um entrave. E isso é fruto das observações que tenho feito, escreve ele. Em duas pessoas próximas, as atmosferas perispirituais entram em contato. Se antipáticas, repelem-se, gerando mal-estar que é até inconsciente. Se simpáticas, atraem-se, permitindo a compreensão intuitiva. É essa expansão perispiritual que conduz o pensamento como um fio elétrico. Assim, espíritos com perispírito mais livre que no estado encarnado comunicam-se sem os sons articulares. O espírito encarnado aciona seu próprio fluido perispiritual e, pela vontade, pode direcioná-lo a outro indivíduo. Isso gera uma ação magnética, cuja intensidade e qualidade, que tanto pode ser benéfica e curativa, como o contrário, dependem da força de vontade e da elevação moral do emissor. Como possuem o mesmo fluido, os espíritos desencarnados também podem magnetizar pessoas, produzindo efeitos bons ou maus, conforme sua própria natureza. E isso explica as impressões que às vezes experimentamos em determinados lugares.
Ambientes frequentados com pessoas com maus sentimentos acabam sendo impregnados de fluidos negativos e trazem um mal-estar que não é apenas fisiológico, é moral. Em contrapartida, grupos com boas intenções criam uma atmosfera que ele denomina salubre. Os locais em que há espíritos vão representar o mesmo tipo de influência. A partir dessa compreensão, diz ele, explica-se a ação material dos espíritos desencarnados sobre os encarnados e, consequentemente, o mecanismo da mediunidade. Se um espírito deseja agir sobre uma pessoa, aproxima-se e a envolve com o seu perispírito. Os fluidos se misturam, os pensamentos e as vontades se confundem, permitindo que o espírito use o corpo até como se fosse o seu. Ele pode, então, falar, pode, então, escrever, desenhar. São os médiuns, diz ele. Um espírito bom produz ações de que tipo? Aqueles que já experimentaram sabem, são suaves, são benéficas. Já um espírito não provido de tais interesses traz atos extravagantes, às vezes ridículos, e que se mostram até mesmo contrários à vontade daquele que sofre a influência. É o que ele denomina como uma espécie de catalepsia moral, que o torna um instrumento passivo. Essa, diz ele, é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, em graus variados, como ele analisa em O Livro dos Médiuns. O paroxismo da subjugação é chamado, então, possessão. O indivíduo frequentemente mantém consciência do ridículo de suas ações, mas é compelido a executá-las como se dominado por uma força superior. E ele então traz o exemplo de algo acontecido na cidade de Bordeaux, durante uma evocação, quando um médium, com caráter suave, começou a bater na mesa, ameaçar os punhos, insultar os presentes e tentar arremessar-lhes um tinteiro. Após 10 minutos, ele retomou a calma e desculpou-se, afirmando saber o que fizera, mas não sentindo condições de impedir aquilo. Na sessão feita na Sociedade de Paris, o espírito responsável explicou que aquilo que lá havia acontecido era obra de um fascista, não uma pessoa má, visando divertir-se com o pavor que ele provocava nos que estavam na reunião. O incidente não se repetiu e, segundo registra Kardec, o médium continuou recebendo boas comunicações. O incidente, diz ele, pode ter sido desencadeado pela tentativa da evocação do Sr. Beck, um ex-dirigente da orquestra de Bordeaux. Antes de morrer, ele relatava que todas as noites, ao sair do teatro, sentia um homem saltar em suas costas até a porta da sua casa, onde então ele descia e ele adentrava. Na reunião, o espírito fascista interveio no lugar do Beck, fazendo o médium encenar atos agressivos porque aproveitou de suas condições fluídicas. Casos acidentais assim, diz-nos ele, podem se tornar permanentes com espíritos pouco evoluídos, que simulam destrambelhamento. Isto não é a mesma coisa que a loucura, assim chamada à época, o desequilíbrio mental, como nós tratamos hoje, relegando isso para um passado de internação, de afastamento e tudo mais. Ela pode encontrar fundamentos em
exames detalhados até da estrutura fisiológica daquele que a manifesta, e vai exigir tratamentos que foram variados. À época, Kardec já escrevia no texto que a gente tem na mão: a internação em manicômios agrava o quadro, porque isso reflete uma fraqueza moral e expõe a um contágio. Deve-se incluir a loucura obsessiva aí, e que requer métodos específicos. Médicos materialistas não identificam ou aceitam qualquer distinção. Não sabem o que é provocado pelo espírito do próprio paciente, nem por outros espíritos. Vale a pena aqui recomendar a leitura dos livros escritos lá em Uberaba por um médico notável nas experiências desenvolvidas no âmbito do hospital psiquiátrico daquela localidade, o doutor Inácio Ferreira, que em mais de um livro escrito enquanto reencarnado, identificou melhorias decorrentes da intervenção de um grupo mediúnico mantido dentro daquele hospital e que tinha como principal médium Dona Maria Modesto Cravo, que também mais tarde vai aparecer nas obras do Dr. Inácio, agora então enquanto espírito. Estou me referindo às obras dele reencarnado, ok? Não quero migrar para a análise do aspecto desencarnado, porque justamente enquanto encarnado que ele nos oferece material para isso. Há também uma outra obra interessantíssima e que relata um caso pessoal, escrita por Bezerra de Menezes, A Loucura sob o Novo Prisma, em que ele tem a chance de se debruçar justamente sobre um processo obsessivo. Não vou dar spoiler do livro, mas quem não conhece, vale a pena conhecer. São dois autores, espíritas agora, que, enquanto encarnados, cuidaram de analisar situações que Kardec faz menção aqui no texto que a gente está analisando. E ele diz: olha, os nossos adversários dirão, está vendo? É aí que está o perigo do espiritismo. Nós temos que proibi-lo. E eu vou dizer para vocês o contrário. Este conhecimento é que ajuda a ver a utilidade do espiritismo. Os maus espíritos atuam espontaneamente entre os encarnados, sem necessidade de evocação, como sempre ocorreu desde o início, conforme a natureza. Prova disso são que casos de obsessão ou possessão foram relatados, explicados, difundidos antes mesmo do surgimento da doutrina espírita, e por pessoas e em pessoas que ignoram o tema por completo. Essas ações causam, evidentemente, perturbações físicas e morais, erroneamente atribuídas a outras causas. Por quê? Porque as pessoas desconhecem. Ao revelar a sua existência e também os métodos eficazes que podem produzir a melhoria, nós não constatamos uma inutilidade, mas sim uma utilidade. A mediunidade, diz ele, descobriu essa causa, expondo esses inimigos ocultos, como o microscópio revela os micro-organismos, diríamos nós hoje. O espiritismo não atraiu os maus espíritos, eles sempre existiram. Sempre existiram. Por quê? Porque imperfeitos. Se comprazem em prejudicar a si próprios no limite, mas acham que tem relevância quando fazem isso para outros. O Espiritismo os identificou
e, acima de tudo, ofereceu meios para neutralizar as suas ações. Reconhecer a ação do mundo invisível explica fenômenos que são incompreendidos e amplia os horizontes da ciência, que, se efetivamente os ampliar, vai superar o materialismo. Antes do remédio, o Espiritismo esclarece um fato comum em obsessões simples. O médium não se livra de uma má influência que se manifesta escrevendo ou falando, ou de um espírito mau que interrompe comunicações boas, sem um cuidado muito atento. O fluido perispiritual de um espírito voltado para o mal envolve o médium como um nevoeiro espesso, como se ele estivesse num nevoeiro espesso, dificultando a penetração de bons fluidos. Luz que mal atravessa a névoa densa, como ele destaca no texto. O grau de obsessão determina-se se o nevoeiro é permanente, tenaz ou intermitente. Ele acrescenta ao relato uma outra informação, dessa vez proveniente da Itália, de Parma, em que o senhor Superchi envia 2 desenhos de um vidente ilustrando essa situação. Em um, a mão do médium, envolta numa nuvem escura, é atravessada por um raio luminoso, o fluido mau pelo fluido bom, que a ilumina. No outro, a luz cerca o nevoeiro, mas não consegue penetrá-lo. A imagem aplica-se ao corpo inteiro. Não é o bom espírito que é menos poderoso, diz Kardec, mas o médium que carece de força para rejeitar o envoltório fluídico do espírito que o quer prejudicar, e prejudicar a todos e, no limite, a si mesmo. Por vezes, esse envolvimento é até uma espécie de acomodação de um em relação ao outro. O desejo e a vontade isolada não bastam. Diz-nos ele que esta é uma luta espiritual onde o que vai prevalecer é o mais forte moralmente. E a superioridade moral exerce autoridade sobre o inferior, dissipando o seu fluido como o sol dissipa a névoa. Elevar-se moralmente, purificando imperfeições, confere poder para comandar e afastar espíritos inferiores. Para a gente estudar isso melhor, vale a pena ir ao Livro dos Médiuns, itens 252 e 279. 252 e 279. Os espíritos protetores permitem a luta para que nós possamos testar a nossa perseverança e fortalecer o bem. Ele faz acrescentar a isso um texto de uma mensagem que ele encaminhou a um coronel austríaco, que lhe perguntava sobre a afecção atribuída a maus espíritos. Em aspas, está assim no nosso texto: o Espiritismo promove fraternidade, tratando adeptos como amigos. É consolador, mas exige força moral e resignação para as provas da vida, como as expiações. Não há prova evidente de obsessão em sua moléstia, mas, hipoteticamente, opõe a força moral à força moral.
Lute espírito a espírito. Adquira superioridade pela vontade, energia e qualidades morais para ordenar. Vá de retro, vai atrás, volte. Não use a espada de coronel, mas a virtude e a prece. O terror e a angústia sinalizam fraqueza, explorada pelo espírito. Domine o medo com vontade resoluta. E assina a mensagem. Aí ele retoma, então, a nossa conversa, do texto que, volta a insistir, é desdobrado em outras 5 análises, tá? Nós não vamos conseguir, exceto tendo aquele panorama, entender o que efetivamente cada um dos outros textos vai apresentar. Mas é importante ver aqui como ele oferece esse painel introdutório apto a permitir que aqueles que vão cuidar da situação não corram o risco de fazer tudo errado, por darem interpretações que não sabem verídicas ou por generalizarem com construções que, a partir do conhecimento espírita, não vão se sustentar mais. Diz ele, alguns buscam métodos simples para expulsar espíritos maus, como palavras ou sinais, evitando corrigir os seus próprios defeitos. Vencer exige superioridade moral, esforço para melhorar, prece sincera, não a verbal, mas aquela dita em espírito. E também a assistência dos bons espíritos. A máxima explica isso tudo. Diz ela, ajuda-te e o céu te ajudará. Orar pelo espírito que nos obsedia retribui o mal com bem e pode levá-lo à melhora. Em subjugações graves, com vontade paralisada, intervém-se por prece ou magnetismo, conforme a elevação moral do agente. O magnetismo penetra o fluido mal com o fluido superior, liberando assim o obsedado e fortalecendo, eventualmente, o corpo enfraquecido. Requer, porém, um magnetizador espírita consciente, secundado pela vontade do paciente, quando possível. Muitas vezes, atribuem-se a espíritos estranhos ações pelas quais não respondem. Alguns estados mórbidos e aberrações atribuídos a causas ocultas resultam exclusivamente do espírito do indivíduo, que tem contrariedades internas, sofrimentos amorosos, que provocam, então, atos excêntricos que são observados e interpretados, como se fossem processos obsessivos. Na verdade, diz ele, o indivíduo é seu próprio obsessor, com frequência. Certas obsessões persistentes, porém, sobretudo em pessoas de mérito, integram as chamadas provas impostas. E ele destaca o trecho do Livro dos Médiuns em que está escrito: às vezes, a obsessão simples constitui tarefa para o obsedado melhorar o obsessor, como um pai corrige, tem o dever moral de corrigir um filho vicioso. A partir de agora, feito esse quadro demonstrativo, ele vai voltar-se para a comunidade de Morsini. E, a partir das leituras que os jornais fizeram, que os documentos oficiais produziram, ele vai testar o conhecimento espírita para aquelas hipóteses. Eu separei esse texto introdutório
justamente para mostrar para cada um de nós, para nos convencer de como é possível, a partir da observação espírita, daquilo que ela nos oferece de melhor, estabelecer uma análise de fatos que efetivamente aconteceram. Não podem ser rotulados da maneira como foram, como movimentos histéricos, mútua influenciação, apenas e tão somente, ou como a ação do espírito maligno, assim chamado, sobre uma comunidade inteira. O que a gente tem, na verdade, é uma bela de uma sintonia entre os habitantes daquela comunidade, uns mais e outros menos, certamente, por espíritos a eles ligados, em existências anteriores, que não lhes perdoaram as próprias atitudes e que, naquele momento, conjugam-se para produzir todos os fenômenos que foram relatados. É importante a gente não perder de vista as características da cidade, o tipo de comportamento utilizado e as condições em que a França vivia naquele momento. Depois da separação entre o Estado e a Igreja, houve uma volta muito forte da influência do clero, impondo suas práticas e, em relação ao próprio espiritismo, como vimos, adotando, não em território francês, porque havia também já um conhecimento disseminado de oposição a certas práticas, a certas imposições, mas no território espanhol, com a queima em praça pública de obras espíritas acusadas de heresia e, para tanto, queimadas pela Inquisição. Vejam vocês que a história nos dá elementos suficientes para ver que as marcas que ficam nos espíritos em decorrência de tais acontecimentos provocam muitas vezes a sua reação na realidade mais ampla, quando não esclarecidos, em relação às práticas de que se viram vítimas. Adoraria poder avançar, mas eu não devo, porque o propósito é justamente esse: examinar o texto introdutório e convidá-los a voltar a ele próprio e aos outros. Se vocês tiverem alguma dificuldade, fica aqui então uma promessa. No nosso próximo encontro, eu faço uma síntese de todas as análises sobre Morzine, e aí a gente vai poder ver. Mas as explicações não sairão daqui, dessa base, que é a base através da qual o Espiritismo olha a questão. Vamos sintetizar para a gente não perder a oportunidade? Primeiro, nós somos espíritos em evolução. Saímos da ignorância absoluta e temos que crescer em conhecimento. Saímos da ausência de práticas morais que são consideradas adequadas para buscar utilizá-las. Simples e ignorantes são os espíritos assinalados com esse propósito de crescer até a máxima perfectibilidade. Aquele que é um espírito sem esses valores, desencarnado, continua a não tê-los. Da mesma forma que aquele que possui tais valores, encarnado ou desencarnado, vai manter os bons valores. As populações dos encarnados e dos desencarnados estão em permanente contato. As vibrações de uma em relação à outra
são frequentes. Isso tudo nos faz, então, compreender que, através de um elemento que a doutrina espírita nos oferece, que é o perispírito, os que estão fora da matéria, os três corpos, assinalados por ele, os três elementos, corpo material mais denso, perispírito e o espírito, na realidade apenas o perispírito e o espírito, isso é capaz de produzir influência onde quer que a sintonização permita. Espero que você tenha entendido esse aspecto muito claro e que eu posso ter tornado obscuro, né? Mas procurei ser o mais fiel possível ao texto de Kardec para para a compreensão do que vem pela frente. Se não der certo a leitura, entre em contato, manda um recado aí para a gente saber se no mês de maio faz uma análise dos artigos sobre Morzine, aí sim, tentando pontuar uma situação particular ou não, porém, eu insisto, nós estamos diante de uma análise precursora de tudo isso que vem pela frente. Aguardo você. Obrigado. Até lá.